O deserto do Apocalipse. O mistério do rio Eufrates. O que está acontecendo agora no Oriente Médio não é um fenômeno meteorológico comum ou uma simples crise hídrica sazonal. Os dados de satélite e os sensores de monitoramento global confirmam um evento sem precedentes. O rio Eufrates, a veia jugular da civilização humana, está atingindo níveis de seca críticos. No entanto, o que torna esse evento um caso de estudo perturbador para geólogos, historiadores e teólogos não é apenas o desaparecimento da água, mas o que esse recuo está revelando. Estruturas milenares, túneis subterrâneos não catalogados e cavernas profundas estão emergindo no leito seco do rio, acompanhados de relatos técnicos e locais que desafiam a lógica convencional. Este não é um evento isolado. Para entendermos a magnitude do que está em jogo, precisamos confrontar os fatos históricos com as previsões milenares. No livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 12, existe uma descrição específica para este cenário geográfico. A taça derramada sobre o grande rio Eufrates faz com que sua água seque, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Historicamente, o Eufrates sempre foi citado como uma fronteira fundamental, desde os relatos do Gênesis sobre o Éden até os limites dos grandes impérios da Babilônia e da Pérsia. Quando um marco geográfico dessa magnitude entra em colapso, a ciência e a história convergem para uma pergunta inevitável: o que está sendo desatado nesse exato momento? Vamos analisar os dados científicos puros. O sistema fluvial Tigre-Eufrates é o que sustenta a vida na Mesopotâmia há pelo menos 10.000 anos. No entanto, relatórios do satélite GRACE da NASA, que monitora as variações na gravidade terrestre e nas reservas de água, indicam uma perda catastrófica. Desde o início dos anos 2000, a bacia desses rios perdeu mais de 144 quilômetros cúbicos de água doce. Para termos uma dimensão desse volume, isso equivale quase ao esgotamento total do Mar Morto em pouco mais de uma década. Do ponto de vista físico, a retirada dessa massa colossal de água gera o que a geologia chama de estresse isostático. Quando bilhões de toneladas de água deixam de exercer pressão sobre a placa tectônica, a crosta terrestre reage. O resultado é o surgimento de dolinas massivas e fendas profundas que estão se abrindo no Iraque e na Síria. É exatamente nessas fendas que o mistério se aprofunda. Exploradores e técnicos que acessaram cavidades recentemente reveladas no leito seco relataram anomalias sonoras, batidas metálicas rítmicas e sons que se assemelham ao arrastar de correntes pesadas. Embora a ciência oficial tente classificar esses sons como o resultado de gases escapando de bolsões subterrâneos ou o colapso interno de rochas calcárias, as memórias ancestrais da região apontam para algo muito mais antigo e sombrio. Enquanto a ciência foca nos dados hídricos, a geopolítica foca no controle territorial, e aqui a teoria ganha contornos de realidade estratégica. Países como a Turquia implementaram o projeto GAP, um complexo colossal de 22 barragens que dá ao governo o poder absoluto de controlar o fluxo hídrico de nações inteiras a jusante. A água, neste contexto, tornou-se a arma definitiva de controle populacional e político. Mas a questão militar vai além. Historicamente e estrategicamente, o rio Eufrates sempre serviu como a maior barreira natural contra invasões vindas do leste em direção ao ocidente. Com o rio seco, o obstáculo tático desaparece. O que antes exigia engenharia militar complexa e meses de logística, agora pode ser atravessado por colunas de blindados e artilharia sobre solo firme. O secamento do rio, portanto, limpa o tabuleiro para um conflito de escala continental, exatamente como sugerido pelas descrições proféticas sobre os exércitos do Oriente. Arqueologicamente, o recuo das águas revelou fatos que estavam ocultos por mais de 3.000 anos. Em 2022, a seca extrema na represa de Mosul revelou a antiga cidade de Kemuni, um centro vital do Império Mitanni. Palácios de pedicos de barro e mais de 100 tabuinhas com escrita cuneiforme foram preservadas de forma quase perfeita pela água. No entanto, o que mais instiga os pesquisadores não são as ruínas visíveis, mas a conexão com o que os textos antigos descrevem como prisões espirituais sob o leito do rio.
O capítulo 9 do Apocalipse menciona especificamente a libertação de 4 entidades, descritas como anjos, que estariam presas junto ao grande rio Eufrates. Na cosmologia suméria e acádia, que precede a escrita bíblica, existia o conceito do Apsu, o abismo de águas doces abaixo da terra, onde forças do caos eram mantidas sob custódia. Se tratarmos isso não apenas como metáfora, mas como uma descrição de um cárcere dimensional ou geológico, a remoção da água atua como a retirada de um selo físico. Em diversas tradições antigas, a água em movimento atua como um isolante entre o mundo tangível e o abismo. Sem essa barreira, o que estava contido fica exposto à superfície. A ciência prevê que, se o ritmo atual for mantido, o Eufrates pode deixar de existir em menos de 2 décadas. O impacto humano já é um fato consolidado. Milhares de famílias estão abandonando terras que foram produtivas por milênios. Vilarejos históricos estão sendo engolidos pela areia, gerando um caos sistêmico que impulsiona migrações em massa e fome. Do ponto de vista técnico, estamos vendo a entropia de uma região inteira. Do ponto de vista teológico, estamos vendo a sincronia de eventos. O secamento do rio ocorre ao mesmo tempo em que tensões em Jerusalém escalam e tecnologias de controle global são implementadas. A Bíblia descreveu um ecossistema de sinais, e o Eufrates parece ser o termômetro principal desse sistema. É necessário abordar também a teoria dos segredos proibidos da Mesopotâmia. Textos antigos sugerem que foi nessa região que os chamados vigilantes teriam introduzido tecnologias e conhecimentos que alteraram o curso da humanidade, a metalurgia para a guerra, a astrologia e o controle de forças naturais. Se o Eufrates foi o local escolhido para o julgamento e prisão dessas entidades, o recuo das águas representa um risco espiritual sem paralelos. Evidências que orbitam a existência de figuras colossais como os Néfilim, descritas em tabuinhas sumérias e no texto bíblico, sugerem que a história da Mesopotâmia é muito mais profunda do que os livros didáticos admitem. O que mais poderá ser encontrado nos níveis abissais de sedimentos, agora que o leito está exposto? A história é implacável em mostrar que civilizações que dependem de um único recurso estão vulneráveis ao colapso total. Nínive e Babilônia caíram quando suas águas e muralhas falharam. O Eufrates está enviando um sinal técnico e ensurdecedor de que o tempo da estabilidade climática e política chegou ao seu limite. Quando o rio que definia as fronteiras do mundo antigo se torna um caminho de poeira, o ciclo da história humana está atingindo seu ponto de saturação. O desaparecimento do Eufrates é o marco zero de uma transformação que é simultaneamente ambiental, militar e espiritual. Para a ciência, é um desastre hídrico. Para a política, é o prelúdio de um conflito global. Mas para quem estuda as escrituras, é a prova de que previsões de 2000 anos possuem uma precisão que os modelos computacionais modernos agora começam a validar. Conforme as ruínas da Babilônia ficam expostas e o solo racha sobre o calor, a pergunta que o mundo deve se fazer não é sobre o volume de água restante, mas sobre o que virá quando a última gota evaporar. O texto profético termina com um alerta de vigilância. Os sinais estão na lama, nos sensores de gravidade da NASA e nos relatos de quem ouve os sons vindo das profundezas do solo iraquiano. O mistério do Eufrates é um dos últimos selos a se romper. Se olharmos apenas com a razão, veremos o caos ecológico. Se olharmos com sabedoria histórica, veremos o cumprimento de um plano mestre. O rio está falando em seu silêncio de poeira. O cronômetro está se aproximando do zero. As peças geopolíticas estão em posição e o caminho para o Oriente está sendo preparado. Este é o Capital X. Nós investigamos a história, a ciência e os mistérios profundos que definem nosso tempo. Se estes fatos e as teorias que o cercaram fazem você questionar a narrativa comum, considere se inscrever e ativar as notificações para acompanhar nossas próximas investigações. O que você acredita que será revelado quando o Eufrates secar completamente? Ruínas de um império esquecido ou o despertar de forças que a humanidade não está pronta para enfrentar? Deixe sua análise técnica ou sua reflexão nos comentários. O debate sobre o nosso futuro começa agora. Fique atento aos sinais. A Terra nunca para de falar para quem sabe ouvir.